Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui falar com vocês na semana acadêmica da instituição, ano de 2020, um ano muito difícil para todos, mas que a gente está aprendendo, evoluindo com tudo o que aconteceu, e torcendo rapidamente para que a gente possa voltar às aulas presenciais e todo o processo acadêmico que a gente gosta mesmo do contato professor e aluno. Nessa semana acadêmica, uma proposta muito legal é que a gente amplie os horizontes e comece a apresentar alguns conteúdos de reflexão para os alunos, né? Hoje, por exemplo, eu vou falar muito sobre oratória, sobre técnicas de falar em público, que vai ajudar muito quem está na fase do TCC. Então é muito bacana que vocês acompanhem todo esse processo. Eu estou utilizando um software de webinar. Se alguém tiver interesse e curiosidade, depois me procure, que ele é uma ferramenta muito grande de marketing digital e entre as ferramentas tem o webinar. Então me procure que a gente pode aprofundar um pouquinho mais o conhecimento também sobre ferramentas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês visualizarem o nosso conteúdo que a gente vai debater hoje aqui, tá? Bom, gente, uma proposta muito legal, vocês que acabaram de passar pela primeira prova, absorveram bastante conteúdo nesse curto espaço de tempo, que seja um momento de reflexão e aprendizagem fora da sala de aula também. Faça uma reflexão de tudo que vocês aprenderam até agora, todo o conteúdo que vocês absorveram. Coloque em prática algumas ações relevantes. Leiam bons livros, assistam boas séries. Abram a mente para o que está por vir, porque agora na segunda fase do nosso processo educacional tradicional, passou a fase da B1, nós vamos agora focar B2, é um aprofundamento muito bacana do conteúdo que a gente viu até aqui. Então é uma chance que vocês possuem de dar um respiro, aprender um pouquinho mais com elementos práticos do dia a dia. Então, muita leitura, muita reflexão, bons filmes, boas séries e boas conversas, né? Esse é o voto que a gente faz nessa semana de tranquilidade de vocês. Aproveitem para assistir as palestras, tem muitas palestras bacanas que os professores estão organizando, e é uma forma de vocês terem contato com conteúdo além do que vocês já observam em sala de aula. Então é muito bacana, tá? Eu quero ser uma palestra rápida, apresentar uma forma sucinta, muito informal, inclusive, mas direta, que vai ajudar muita gente. Essa palestra eu já fiz para várias turmas e todo mundo gosta, todo mundo acha importante e me pedem para apresentar sempre, principalmente para quem já está na fase de defesa do TCC. Então a gente vai abordar um pouquinho esse pavor que a gente tem de falar em público, né? Então, tem alguns slides sucintos. Eu sempre dou o crédito desses conceitos, que é do professor Ari Brito, que foi um colega de mestrado, e ele estuda neurolinguística. Então, todo o conteúdo aqui é apresentado com base muito nos estudos do professor Ari, e ajuda muito para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos, para não tremer tanto em frente às câmeras, ou, por exemplo, tremer em frente a uma turma grande, de uma ampla plateia. É simplesmente você focar no que está acontecendo. E a gente vai fazer algumas reflexões aqui, e é legal que vocês deixem depois comentários, mandem mensagem, que a gente pode dar sequência e aprofundar ainda mais esse estudo, tá? Vamos lá, galera. Como perder o medo de falar em público? Você olha essa foto e já dá aquele choque, né? Quem nunca se viu em frente ao público e sentiu aquele fenômeno do deu branco? Ou sentiu aquele pavor, por exemplo, de continuar com conteúdo que parece que as pessoas estão te olhando, estão te julgando, você começa a suar frio e você esquece o que estava falando, aí começa aquele fenômeno de você começar a gaguejar, mesmo sem ser gago ou ter uma patologia, você começa a ficar nervoso, falar rápido demais. É aquele medo, aquele pavor. Acho que muitos de vocês até tiveram pesadelos assim, né? Você está na frente de uma plateia e você não sabe o que falar e vai ficando com medo e pavor. O importante é a gente entender que o foco dessa palestra é desmistificar alguns conceitos e também deixar muito claro que com treino, com preparo, é possível que a gente evolua e consiga os resultados que a gente quer, tá? Então vamos lá, gente. Como perder o medo de falar em público? Primeiramente, um fato importante que é bom frisar. Falar não é um dom, é uma habilidade. A partir do momento que a gente entende que falar não é um dom,
a gente começa a desmistificar alguns conceitos. Você fala, por exemplo, o Silvio Santos é um bom comunicador porque ele tem o dom da oratória. Ao Faustão, ele tem o dom do improviso. Então a gente começa a rotular as pessoas por dom. E muitas vezes, muitos profissionais que hoje estão em grande destaque na mídia, ele não é que ele tem um dom, mas sim porque ele treinou, porque é uma habilidade, a habilidade pode ser treinada. Eu lembro muito de uma entrevista do ator Marco Nanini, por exemplo. Ele sempre comentou que ele era muito tímido, e ele usou o teatro como uma forma de se desinibir, e hoje ele é um ator renomado, fala para plateias, com facilidade, naturalidade. A timidez, hein, gente, eu vou passar uma notícia para vocês, não sei se já te falaram, mas a timidez você não elimina, você não tira ela da sua vida, mas você controla. Você consegue colocar a timidez numa caixinha que você consegue administrar. Então, todo esse nervosismo da timidez você consegue controlar aos poucos, né? Então, primeiramente, pense nisso. Não é um dom, é uma habilidade, e a habilidade a gente pode treinar. Vamos pensar, nós somos conhecimento, habilidade e atitude, né? Esses são os conceitos chaves, inclusive é o conceito do famoso chá, né? Que é do psicólogo David McClelland, que é um conceito muito utilizado na área de recursos humanos. Conhecimento é o que a gente absorve, busca e acaba ao longo dos anos aprimorando, né? Então você vai lendo mais, estudando, fazendo cursos e você melhora o seu conhecimento. Habilidade é uma ação que você tem, você gosta de fazer, você tem certo interesse e muitas vezes facilidade para executar. E a atitude é o ato de você ir correr atrás dos seus objetivos. Então, o que a gente sempre sintetiza é que nós precisamos de atitude para buscar conhecimento, para melhorar a nossa habilidade, qualificar ainda mais o que a gente faz de bom. Então, esse conceito é interessante para a gente refletir, né? Primeiramente, se você está falando em público, uma coisa tem que estar certa, você tem que estar presente 100% no que você está fazendo. Aqui eu vou até minimizar aqui para vocês, até voltando aqui na minha tela, ver se está tudo certinho. Tudo que eu faço na vida, gente, eu tenho que focar em estar presente 100%. Não adianta eu fazer uma palestra para vocês agora, pensando no telefone que está para tocar, pensando no cliente que eu preciso atender, pensando no livro que eu preciso ler, ou das notas que eu tenho que lançar da minha turma. Quando eu trabalho o estar presente agora, até voltando aqui à tela, eu tenho que estar ciente que eu preciso focar 100% na atividade que eu estou fazendo. Se eu não focar 100% na atividade que eu estou fazendo, fatalmente eu vou cometer erros. Eu vou ficar nervoso, eu vou prover ansiedade. Coincidentemente, ontem mesmo eu vi um vídeo motivacional do professor Leandro Carnal, né, o historiador, e ele comentou a importância de estar presente 100% nas atividades que você faz. Segundo ele, se ele está dando uma palestra, pensando na próxima palestra ou no avião que ele tem que pegar rapidamente ou algum compromisso a seguir, tudo isso acaba virando ansiedade. Então, se eu estou preocupado com o meu próximo compromisso, eu já gerei ansiedade na minha ação presente. Então, a partir do momento, eu começo a ficar ansioso e vai prejudicar muito a minha fala. Se eu estou 100% presente, a chance de eu executar um bom trabalho agora, ela é permanente, ela é muito mais concreta. Então, estar presente agora vai ajudar muito na condução da minha apresentação. Então, tanto a minha apresentação agora por vídeo para vocês, quanto na apresentação oral para uma plateia de 10 mil pessoas, por exemplo. Não difere. Estar presente agora vai ajudar em todos os processos. Então, nós vamos entender, quando a gente fala em público, isso principalmente nas palestras presenciais, que nós somos muito visuais, né? Nós temos a capacidade de aprender, de observar, de entender as coisas pelos exemplos. Então nós olhamos muito os gestos das pessoas. Se um palestrante ele fica muito estático, por exemplo, em um canto da sala, ele já aparenta um pouquinho de retração. Então é muito importante que a gente entenda que as pessoas também têm a característica visual da absorção de conteúdo. Então eu preciso aproveitar muito. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses exemplos.
Nós também somos muito auditivos. O que significa? Nós podemos aprender e entender muito com boas histórias, com a entonação da nossa voz, com a forma que as coisas são contadas. Por exemplo, eu conheci muitas pessoas que eram analfabetas, por exemplo, tinham muita dificuldade de leitura, ou semi-analfabetas, né? Mas elas ouviam muito rádio e elas sempre foram muito bem informadas. Então a capacidade auditiva que nós temos, ouvindo pelas explicações, ajuda muito na capacidade que nós temos de absorver conteúdo. Quando você fala, nós precisamos ter a preocupação de ser claros sempre que possível. E nós também temos a característica do sinestésico, né? O que é o sinestésico? É aquela característica que nós precisamos fazer para aprender. Então, uma coisa muito interessante quando a gente fala da sala de aula, a lousa ela é um instrumento muito completo, por incrível que pareça. Por mais que hoje a tecnologia chegou com força à sala de aula, a lousa ela é muito completa. Por quê? Na lousa, eu consigo trabalhar o lado visual das pessoas, eu escrevo e as pessoas estão observando. Eu posso escrever uma letra ou algum fluxograma que deixe muito claro o que eu quero dizer. Eu posso explicar aquele conteúdo de uma forma enfática, motivacional, direcional, para que as pessoas entendam a importância daquele conteúdo, então eu trabalho o lado auditivo. E eu faço, por exemplo, uma atividade ou uma dinâmica em grupo, uma atividade lúdica, que eu consigo integrar as pessoas pelo lado sinestésico, de colocar a mão na massa. Cada vez mais, quando nós falamos de metodologia ativa em educação, significa ser menos ouvinte e mais ator do processo educacional. Então a gente chama o aluno para participar mesmo, para expor, para criar projetos autorais. Essa é a tônica da educação do futuro, onde o aluno ele passa a ser personagem principal do processo de aprendizagem. E o professor que está estimulando isso em sala de aula, ele já está antenado com o que está acontecendo no mundo todo. A gente observa as práticas educacionais na Europa, nos Estados Unidos. Quando a gente fala de vanguarda, fala muito em uso de tecnologia de forma inteligente e transformar o aluno no centro do palco na sala de aula. Ele precisa estar presente com atividades autorais, que é muito importante, tá? Então, entendendo que nós somos visuais, auditivos e sinestésicos, é legal que o palestrante ou o orador ele esteja antenado a aproveitar cada vez mais esses pontos de aprendizagem, né? Então vamos lá. E agora, como a gente entende como as pessoas aprendem, vamos analisar o que pode atrapalhar esse processo. Quais são os pilares do medo de falar em público que a gente pode enfrentar, né? Alguns mais comuns, como a gente pode observar, é o cérebro reativo e o reconhecimento, tá? O que seria cérebro reativo? Já fica claro que é a reação do nosso cérebro, né? É uma coisa interessante que a gente, até vou evoluir esse conceito, quando a gente está apresentando um conteúdo, nosso cérebro ele fica muitas vezes muito agitado e trazendo lembranças, recordações, preocupações a todo instante. E nós precisamos o tempo todo quebrar essa corrente. Como que a gente quebra isso? Estando presente 100% na atividade que a gente faz. Não adianta eu fazer uma palestra pensando na conta que eu tenho que pagar, ou no que eu tenho, na cobrança que eu tenho que estão fazendo para que eu tenha que lançar a nota rapidamente. Eu tenho que estar 100% ali. Isso a gente acaba administrando com o tempo a ansiedade do nosso cérebro, que reage o tempo todo. E o reconhecimento, esperar reconhecimento, gente, infelizmente, né, é uma característica humana, porque nós somos muito vaidosos. O ser humano ele é vaidoso, ele espera elogio a todo instante, ele espera que alguém diga se ele está fazendo a coisa certa ou não. Então, trabalhar buscando o reconhecimento é uma forma que acaba muitas vezes mais prejudicando do que ajudando a apresentação como um todo, tá? Então, cérebro reativo e a busca por reconhecimento são grandes vilões do ato de falar em público. Primeiramente, para a gente driblar isso, entender que nós não somos o centro da palestra. O tema é o centro da palestra.
Se eu estudei, se eu fui atrás de conteúdo, se eu li os livros necessários, se eu busquei os conceitos que eu tenho que apresentar, ninguém sabe mais aquele tema do que eu naquele momento. Se eu estudei, eu estou preparado para executar aquele tipo de atividade. Então, eu não tenho que avaliar se as pessoas estão reparando na forma que eu estou falando ou no jeito que eu estou falando. É muito importante que eu entenda que o tema é mais importante. Tá? O palestrante, ele não tem que receber elogios pelo seu corte de cabelo, se a sua barba está bem aparada. O palestrante tem que receber elogios que o ouvinte entendeu o que ele quis, ele entendeu a mensagem. Nós temos que ser, muitas vezes, mais facilitadores. Tá? Seja um facilitador da apresentação do tema. Então vamos imaginar, você fez um TCC, você escreveu lá suas 50, 60 páginas, leu seus mais de 20 artigos científicos, estudou, fez os seus 10 slides e foi para a defesa. E você fica preocupado se o palestrante vai reparar no jeito que você fala, se você prende a língua. Não, você está lá para falar do seu TCC e argumentar profundamente sobre o conteúdo apresentado. Se você trabalha com o conteúdo de uma forma muito coerente, você vai demonstrar conhecimento, você vai facilitar o entendimento das pessoas. Então coloca isso na cabeça, esquece a vaidade. O tema é o fator mais importante de qualquer exposição. Não é, muitas vezes, o palestrante. Entendendo que a gente tem a capacidade de absorver informações de várias formas, como o aspecto visual, auditivo, sinestésico, é legal que a gente entenda como que as pessoas absorvem esse conteúdo, né? As palavras, por exemplo, por mais que a gente dá muita importância para as palavras, elas representam apenas 7% do processo de comunicação, e esse é um fator interessante. A gente se preocupa tanto em não gaguejar, em falar tudo corretinho, em não repetir palavras para demonstrar um vocabulário extenso, mas representa muito pouco no processo de comunicação, simplesmente as palavras que a gente diz. A gente tem que aproveitar bastante esses processos, mas entender que eles apenas compõem todo um cenário. Já que representa 7%, eu tenho que aproveitar bastante, eu tenho que usar algumas técnicas que me ajudem a pronunciar as palavras de uma forma mais interessante. Uma dica que todo mundo realmente reforça, isso não só na neurolinguística, não só nos cursos de comunicação e oratória, mas é o aspecto da respiração. Até no esporte é muito debatido, né? Na questão psicológica, de tranquilidade. A respiração representa tudo no processo de apresentação. Se eu tenho uma pausa na respiração, eu consigo ter um melhor desempenho nesse processo, né? Então, respirar com calma ajuda muito nesse processo. Respirar antes das frases diminui a ansiedade. Quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Na hora que você está muito, muito nervoso, a respiração ela te dá uma tranquilizada, você fica um pouquinho mais calmo na sua explanação. E você também acaba reduzindo a velocidade nas falas. Se você respira pausadamente, você consegue falar mais tranquilamente. Uma coisa importante para a gente aproveitar as palavras é também trabalhar o tom. A respiração ela ajuda a gente a falar alto, sem gritar. Quando nós assistimos algumas peças de teatro, sem microfone muitas vezes, observe que os atores eles apresentam todos os dias e continuam com a voz em dia, porque eles, além de aquecerem e fazerem todos os processos necessários, eles usam muito a respiração pelo diafragma, que é uma área aqui no abdômen que, se você mentalizar respirando pelo diafragma por essa área, ela é como se fosse um estoque adicional de ar. Ele projeta a sua voz. Respiração mais forte projeta a voz, evita gritos. Palestrantes, professores sofrem muito com turmas grandes, quando não tem o auxílio dos microfones, justamente por acabar gritando e não utilizando a voz da maneira correta. Se você projetar mais a voz, você tem uma chance de sucesso significativa. Olha que interessante, palavras representam 7% da comunicação. Já o tom da nossa voz já sobe, 38% da comunicação. Então, se eu consigo trabalhar o tom, a entonação de várias formas, eu consigo ter um resultado interessante
né, dentro do processo educacional ou no processo de comunicação. Usando tons diferentes ou alternando o tom, eu consigo destacar trechos da fala que eu falo. Então, por exemplo, se eu faço uma pausa antes de mudar o tom de voz, se a gente usa no texto do computador, a gente chama de negrito quando a gente vai destacar. Na fala é muito muito parecida. Se eu fizer uma pausa antes de uma coisa importante que eu quero dizer, eu vou enfatizar o que vem a seguir. Então, é muito importante falar firme sobre o processo de comunicação. É uma pequena pausa e eu friso. É muito importante fazer uma apresentação serena. Eu dou uma pausa e eu friso, eu negrito o que eu quero dizer. Outro ponto interessante, a expressão corporal, né? Ela representa muito no processo de fala, principalmente na fala em público. Se você fica muito estático, se você não gesticula, isso até os italianos têm uma certa vantagem, né? Gesticulam bastante. Quando você chama a plateia e reforça as ações, você consegue prender a atenção das pessoas. Então, a expressão corporal representa até 55% do processo de comunicação, tá? Eu sempre saio aqui um pouquinho só para ver se está tudo certinho a gravação, e eu volto, mas só para garantir aqui a qualidade da apresentação de vocês, tá? Então, é muito importante que a gente aprimore o processo de comunicação e expressão do corpo de uma forma muito contínua. Isso aqui é interessante, gente. Imaginar um triângulo entre os ombros, né, e o queixo. Um triângulo certinho nessa fase. Isso me dá uma postura aberta, de grande fluxo de oxigênio, e me dá uma postura também de autoridade. Se eu faço realmente eu não fico curvado na apresentação ou estático em um canto da sala, eu consigo ter um sucesso muito maior na minha fala e uma autoridade. Lembre-se, o palestrante, naquele momento, ele está falando sobre o que ele estudou. Então, ele é um facilitador daquele conteúdo, ele tem autoridade para aquilo. Então, sempre a postura de autoridade, usando esse triângulo para ajudar. Use expressões com as mãos que reforcem as palavras. Lembra que a gente comentou da importância da expressão? Então, o gesto, né? Não é legal? O que você acha? Então, eu posso reforçar que falar alto muitas vezes não é muito bom, a não ser que eu use o processo respiratório. Se a minha mão, meus gestos me ajudarem a reforçar as palavras que eu estou dizendo, ela será com certeza uma aliada no entendimento do meu público. A partir do momento que eu utilizo minhas mãos para reforçar o processo, eu vou ajudar tanto a minha fala quanto o seu entendimento. Tudo bem? Então é muito importante, muito cuidado, mão no bolso, mão para trás, isso demonstra uma insegurança que não será agradável na hora da sua palestra. Procure se movimentar bastante, tá? Com cautela, passos lentos, mas contínuos, né? Então, olhe as pessoas cada vez mais nos olhos, tá? Se movimente na turma. É muito importante que você não fique estático na hora da sua apresentação. Até uma dica interessante, muita gente tem dificuldade de olhar as pessoas nos olhos, né? Acho que o olho começa a lacrimejar ou ficar um pouquinho irritado. Uma dica, uma sugestão que muita gente utiliza, por mais que seja muito simples, é você olhar esse ponto na testa das pessoas, tá? Se você olha nesse ponto, a pessoa tem a impressão que você está olhando para os olhos dela, mas você está olhando para esse ponto, na realidade. Isso pode ajudar. Não adianta você se intimidar com a plateia. Olhe nos olhos. Se você não conseguir, olhe para esse ponto, que vai dar a impressão que você está olhando nos olhos das pessoas, tá? Sempre se movimentando. Isso é uma dica interessante, gente. Quando vocês se sentem um pouquinho nervosos, isso pode ajudar em algum momento, tá? Dobre os cotovelos e inspire. Depois mantenha a posição nos braços. Isso é o reset. Isso eu faço muito, né? Até em sala de aula, a gente treina juntos, mas aqui no vídeo eu vou mostrar uns exemplos para vocês que muita gente utiliza esse método, porque ele oxigena muito, muito legal o nosso cérebro, e muita gente famosa utiliza. Ó, essa postura, essa posição aqui interessante. Ó. Os braços dobrados, sempre na mesma posição. Ó. É uma posição muito, pelo aspecto visual, aceitável, e é uma posição de muito fluxo de voz, de muita autoridade, tá? Então essa é uma posição confortável para você falar.
e ajuda muito no processo de entendimento e fluidez das palavras. Então vale a pena vocês testem essa posição. Se você estiver um pouquinho nervoso, respira fundo, pare nessa posição e comece de onde parou, sem receio. Quando você defende as suas ideias, você tem que passar convicção, paixão. Se você não demonstra paixão no que você faz, fatalmente você não pode passar aquela credibilidade que você gostaria. Então demonstre paixão pelo que você faz, paixão pelo que você estudou. Quando você fala inspirado, você motiva as pessoas e as pessoas acabam admirando ainda mais o seu trabalho. Hoje, na atividade educacional, por exemplo, a gente fala muito com professores, o professor ele compete com o Google a todo instante, né? Então, assim, muitas vezes tem muitas informações que o professor não é uma máquina, ele estuda a todo momento, mas surgem informações novas. Então, a atividade principal do professor hoje, muitas vezes, não é nem ensinar conceitos novos, mas assim inspirar as pessoas a terem a curiosidade de aprender. Então, se eu consigo inspirar com paixão o ensino que eu quero transmitir, da matéria que eu quero transmitir, eu consigo um resultado muito maior do que muitas vezes os conceitos que eu ensino. Então, se eu ensino, por exemplo, empreendedorismo, é muito mais interessante que eu estimule o interesse e a paixão em empreender do que esmiuçar os pontos do plano de negócio. Porque depois que eu inspiro a paixão, e eu demonstro a necessidade do plano de negócio, o aluno, ele por si só, ele vem te perguntar as etapas, ele vem evoluir esse conceito. Então, eu tenho que estimular a paixão pela área que eu ensino. Se é pelo marketing, que eu também sou apaixonado, que eu gosto bastante, ou pelo empreendedorismo, ou pela inovação, ou pela comunicação, ou até pela própria filosofia, que é a minha paixão. Se eu consigo estimular as pessoas nesse conceito, eu consigo ter um aluno criativo, curioso e ousado. Então eu tenho que ter convicção nas palavras. Não sei se eu passei essa convicção agora, mas a tentativa é de passar convicção na hora da apresentação. Quando você fizer um TCC, quando você for defender, olhar para aquela banca que muitas vezes você tem receio, você fica um pouco assustado, olhe para a banca, que ela está analisando o seu trabalho, ela não está analisando você nem o seu grupo. Você está preparado para aquilo, você produziu, você estudou, você demonstra paixão por aquilo que você estudou. Quando a pessoa chega, professor, que tema de TCC que eu vou fazer, tal, é uma coisa que eu sempre repito para todos os alunos. Eu preciso que você faça uma coisa que você goste, porque você vai ficar 1 ano estudando um tema que pode ser um artigo científico, pode ser o início de um mestrado e até de um doutorado. Então você tem que escolher um assunto que você seja apaixonado, a ponto de ficar 1 ano dedicado estudando. E se você escolher um tema que te apaixonou, você vai encantar a banca nesse momento. Então, a banca vai analisar o conteúdo. Uma dica, isso é uma dica muito interessante, não tenha receio de fazer uma pequena anotação, definir as partes da palestra, preparar tópicos. Lembra que todos os livros, os filmes, os textos, são divididos entre início, desenvolvimento e conclusão. Tudo tem que ter uma conclusão. E a conclusão pode ter um recomeço, sem problema nenhum. Mas eu tenho o começo, o meio e o fim. E eu posso organizar isso, os pontos mais importantes que serão abordados primeiramente, os pontos secundários, né? E o nosso encerramento sempre com foco em otimismo, né? Quando for finalizar a apresentação, dê pausas no texto, feche a ideia, conclua o seu raciocínio. Se você conclui o seu raciocínio, fechando uma ideia de uma forma coerente, você consegue mostrar uma credibilidade imensa que você se preparou não só durante todo aquele TCC, ou todo aquele texto, ou todo aquele trabalho. Você se preparou para a sua apresentação. E alguém que se prepare para a sua apresentação tem uma chance de sucesso muito grande. Aqui vai a dica do livro do professor Ari Brito, tá? Tem 100 dicas lá. Aqui são só algumas dicas que eu trouxe para vocês, mas que com certeza serão extremamente úteis para a aprendizagem de todos, tá? Então, voltando aqui à minha tela, é muito importante que vocês busquem cada vez mais entender que o processo de comunicação é um processo estrutural em que você consegue evoluir
a sua habilidade de falar em público com muita tranquilidade, muita serenidade. É muito importante que você, cada vez mais, se apaixone pelo ato, pela área que você estudou. Eu falo, o ensino médio e fundamental, nós muitas vezes absorvemos um enlatado que nós temos que absorver, faz parte do currículo. Mas o ensino superior, na faculdade, na pós-graduação, nós estudamos porque nós gostamos de estudar, faz parte do nosso prazer. Então, às vezes eu vejo o aluno um pouco desmotivado, eu pergunto, mas por que você quis essa área? Qual foi a sua motivação? E sempre teve uma motivação importante e a gente pode evoluir muito nesse processo. Falar em público, gente, é para todos, é uma habilidade, você desenvolve, você melhora. Eu já vi muitos alunos extremamente tímidos, que com muita dedicação, eles conseguiram melhorar a sua fala, melhorar seu fluxo de apresentação, fizeram realmente apresentações brilhantes e tiveram uma nota 10 com louvor no seu TCC. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esse resultado nos alunos. Falar em público é para todos, desde que a gente consiga dominar esse nosso cérebro reativo, que a gente consiga dominar toda a nossa ansiedade, entendendo que o tema é mais importante do que tudo. O tema é importante para as pessoas que estão ouvindo. O nosso papel, enquanto facilitador, é tornar o tema fácil e agradável para todos. Gente, essa nossa palestra curta aqui para a Semana Acadêmica, aqui em 2020 da instituição, é uma forma da gente refletir um pouquinho mais, sair um pouquinho da aula curricular natural e para tratar de temas diversos, né? Os professores prepararam muitos assuntos bacanas, eu espero que vocês assistam, prestigiem todas as aulas gravadas, se preparem para a continuidade do semestre, que ainda não acabou, quem foi um pouco mal na primeira prova tem chance de recuperar, então aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e é um processo que o professor muitas vezes ele aprende junto com o aluno em todo o processo. Eu agradeço muito a oportunidade da coordenação, muito a oportunidade dos alunos que assistiram, espero que muitos assistam, e eu fico à disposição de todos. Se alguém quiser acessar o meu site, é www.robsongisoldi.com.br. Você pode me localizar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn, todos com nome Robson Gisoldi, muito fácil acesso, tá? Localizem, mandem dúvidas, eu estou à disposição para contribuir ainda mais no processo de aprendizagem de todos, tá? Um grande abraço, vou encerrando a gravação e qualquer dúvida pode acessar em todos os canais que eu estou à disposição. Até mais!